A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Na Bíblia, na maioria das vezes, é assim: o pequeno é que é grande, o fraco é que é forte, o pobre é que é rico. Ao todo, são cerca de 2.000 contradições, entre aspas. São cerca de 2.000 textos na Bíblia chamando a nossa atenção para o fato de que Deus não vê como nós vemos. Deus olha de uma forma e nós olhamos de outra forma. Para nós, o grande sempre será grande e o pequeno sempre será pequeno. Mas quando Deus vê, quando Deus olha, e quando Deus avalia, e quando Deus conceitua, muitas vezes o pequeno é grande e o grande é pequeno. O fraco é forte e o forte é fraco. O pobre é rico e o rico é pobre. Do ponto de vista de Deus, muitas vezes o humilde é que é sábio. E o sábio
ignorante, sem conhecimento, sem sabedoria. Porque Deus vê e nós também. Mas nós não vemos como Deus vê e Deus não vê como nós vemos. Nesta noite nós continuamos a série de mensagens falando sobre alguns desses textos que apresentam estes paradoxos ou estas contradições na Bíblia. E nesta noite nós vamos falar sobre escravidão e liberdade, ou melhor, nós vamos falar sobre a escravidão que liberta. A escravidão que não escraviza, mas a escravidão que, ao contrário, liberta. Na primeira mensagem desta série, nós falamos sobre a fraqueza e a força. Naquele texto, 2 Coríntios 12, quando o apóstolo Paulo vai dizer isso. Ele estava passando por problemas e por lutas e por dificuldades, e ele se sentia muito fraco. E Deus disse ao coração dele: Paulo, quando você está assim fraco, é que você está forte, porque na sua fraqueza se aperfeiçoa o meu poder. Quando você está fraco, você está na dependência de mim, e nesse momento a minha graça te basta. Então, na verdade, você não está fraco, na verdade você está forte, porque eu sou contigo. Na segunda mensagem, domingo à noite, nós falamos sobre Marcos capítulo 8, perdendo e ganhando. Jesus diz assim: você quer ganhar a sua vida? Então você vai ter que perdê-la. Porque se você quiser ganhar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você perdê-la por amor a mim e ao Evangelho, você vai ganhar. Então a contradição ali era aquela: você precisa perder para ganhar. Perder do ponto de vista do mundo para ganhar do ponto de vista de Deus. Perder do ponto de vista humano para ganhar do ponto de vista divino, do ponto de vista espiritual. Hoje pela manhã nós continuamos falando sobre contradições. E nós utilizamos 2 versículos em Apocalipse. Um deles, Apocalipse 2:9, e o outro, Apocalipse 3:17. Num deles, Jesus vai dizer assim: essa igreja acha que é rica, mas essa igreja é pobre. E no outro texto, Jesus vai dizer assim: essa igreja acha que é pobre, mas essa igreja é rica. Aquela igreja que achava que era rica, olhava só para os bens materiais, para as coisas que eles possuíam, para o seu dinheiro, para as suas propriedades, para os seus bens. Mas era uma igreja pobre espiritualmente. A outra igreja era uma igreja muito simples, muito humilde, muito pequena, perseguida, de desempregados, poucos recursos financeiros, poucos recursos materiais, que aos olhos humanos então era uma igreja com pessoas pobres. Mas Jesus diz: eu conheço a sua pobreza, vocês na verdade não são pobres, vocês são ricos, porque vocês são ricos espiritualmente. Vocês não possuem bens e propriedades, vocês não têm dinheiro, mas vocês leem, meditam na Bíblia, vocês oram, vocês são fiéis nos dízimos e ofertas, vocês cantam, vocês louvam, vocês adoram, vocês são ricos da graça, da misericórdia, da compaixão, vocês são ricos do amor, do perdão, principalmente vocês são ricos da salvação. E o texto dessa noite é muito conhecido e ele também fala sobre uma contradição, ou uma aparente contradição. Porque Jesus fala sobre escravidão e fala sobre liberdade. E o texto que está aí na sua Bíblia, quero ler agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler somente os versículos 28, 29 e 30. E aqui na Bíblia, na Nova Versão Internacional, está escrito assim: palavras do Senhor Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Prestem atenção no texto, porque Jesus diz assim: venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Há um jugo pesado sobre os ombros de vocês. Venham e eu vos aliviarei. Mas Jesus continua e depois ele vai dizer o seguinte: venham e tomem sobre si o meu jugo. Em outras palavras,
a minha, entre aspas, escravidão. Mas Jesus diz: o meu jugo é diferente, o meu jugo é leve, o meu jugo é suave, porque é só uma aparente escravidão, porque de fato o meu jugo é sinônimo de liberdade. Ora, quando Jesus era adolescente, ele trabalhou com seu pai. E trabalhando com seu pai, que era carpinteiro, com certeza Jesus construiu muitas coisas como esta imagem que está aqui diante de vocês. É um instrumento muito importante para aqueles que trabalham com os animais arando a terra, na sua lavoura. Jesus, quando era adolescente, auxiliava o seu pai carpinteiro, e ele construiu, ou ele consertou várias vezes, esses jugos, que eram aquelas peças de madeira usadas principalmente para atrelar 2 bois numa carroça ou num arado para trabalhar a terra. O nome mais comum utilizado entre nós hoje é canga. E aí por isso eu coloquei também essa imagem aqui, porque facilita a nossa compreensão do nome que está aqui no texto, da palavra que está aqui no texto, do conceito que está aqui no texto, que Jesus está usando. Antes, na Roma antiga, o jugo era um tipo de forca também. Quando os inimigos eram derrotados na batalha, os romanos obrigavam a usarem esse jugo, que era essa forca. Sendo assim, eles eram subjugados. Temos aqui a palavra que vem do latim subjugare, que significa algo que está sendo dominado. Por isso os escravos usavam essa forca, que era uma palavra também associada a esse jugo. Isso quer dizer que a pessoa estava dominada, estava sob a autoridade de outro, estava submissa a outra pessoa, e o que é pior, o significado dessa palavra era opressão, dor, sofrimento, carga e sofrimento. Jesus então vai dizer: venham e eu vos aliviarei desse jugo, dessa canga, desse peso que está sobre vocês. Mas Jesus, ele continua e ele então coloca uma dúvida, ele coloca um porém, ele coloca uma contradição na sua palavra. Porque a Bíblia diz que Jesus fala assim: tomem sobre vocês o meu jugo. Ao mesmo tempo que Jesus diz: eu vou aliviar vocês do jugo, ele diz: tomem o meu jugo. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos encontrar várias vezes a presença dessa palavra, e ela sempre tem a ver com escravidão. Seja a escravidão de alguém que está na condição de escravo, seja a escravidão espiritual, aquela que acorrenta, que amarra e que traz o jugo para a nossa alma, que nos coloca sob a autoridade espiritual do inimigo. Neste caso, então, remover o jugo é remover e quebrar com essa escravidão, com esse sofrimento, com essa opressão que está afligindo a alma da pessoa, e essa era a proposta de Jesus para aquelas pessoas que ali estavam ouvindo. Portanto, quando Jesus convida e diz aqui: tomem sobre vocês o meu jugo, ele está na verdade oferecendo liberdade e não escravidão, porque eles já estavam escravizados. Eles já estavam doídos e sofridos e aflitos. Jesus disse: eu quero aliviar, eu quero trazer alívio, e eu quero tirar esse peso de sobre vocês. Principalmente porque Jesus estava dizendo: eu quero tirar de sobre vocês o jugo do mundo e o jugo do pecado, porque vocês estão vivendo na escravidão do mundo e na escravidão do pecado. Vocês estão vivendo sob o peso e o sofrimento do mundo, sob o peso e o sofrimento do pecado. E eu também quero dar alívio, descanso, porque vocês estão condenados.
A nossa aparente contradição, então, aqui para a mensagem desta noite é exatamente esta. Tomar o jugo de Jesus não traz consigo escravidão. Tomar o jugo de Jesus traz consigo libertação. Trazer sobre si o jugo de Jesus traz paz, traz liberdade ao seu coração. Porque o jugo de Jesus não escraviza. O jugo de Jesus nos liberta, o jugo de Jesus é suave, o jugo de Jesus é leve. Meus irmãos, eu só consigo compreender a palavra do Senhor Jesus de duas maneiras. Quando Jesus está falando, tomem sobre si o meu jugo, Ele estava dizendo, em primeiro lugar, vocês vão ter que pagar o alto preço de abandonar o mundo e de abandonar os prazeres do mundo, abandonar as coisas, os valores do mundo, abandonar as riquezas do mundo. Vocês vão ter que abrir mão dessas coisas. E em segundo lugar, eu só posso compreender Jesus dizendo, tomem sobre si o meu jugo em relação às suas leis, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, que é preciso conhecer e obedecer. Mas até nisso eu vejo uma contradição. Porque abandonar o mundo não é pesado. Pelo contrário, abandonar o pecado que há no mundo não é pesado. Abandonar as coisas deste mundo não é pesado. Abandonar a fama, a glória, a riqueza do mundo não é pesado. E também não é pesado conhecer a palavra de Deus, os mandamentos, as leis, as ordenanças e os estatutos do Senhor e colocar em prática. Obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer a palavra de Deus, não é jugo, não é pesado. Não traz sobre nós dor, aflição ou sofrimento. Ouça, o maior jugo daquelas pessoas que estavam ouvindo o convite de Jesus, e para as quais Jesus disse, venham comigo, venham até mim, venham após mim, venham todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu sei que vocês estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, venham. Jesus estava falando para pessoas que estavam oprimidas com uma religiosidade legalista, que colocava sobre os ombros deles exigências humanas e não divinas, cobranças humanas e não celestiais. Por isso eles estavam cansados, por isso eles estavam estressados, esgotados. Por isso Jesus diz a eles, venham e eu vos aliviarei. Venham porque o meu jugo é leve, é suave e nele vocês encontrarão descanso. Agora observe um detalhe fantástico no texto, na palavra do Senhor Jesus. Ele diz, vocês encontrarão descanso para a sua alma. Porque a alma deles é que estava sofrendo, doída, aflita e sobrecarregada e oprimida. Além disso, eles estavam sofrendo com as autoridades daquela época. O sofrimento imposto pelo governo, que cobrava pesados impostos, que os perseguia, prendia, torturava e muitas vezes até eles eram mortos. Jesus tem em mente o sofrimento daquelas pessoas. Jesus tem em mente as tradições, rituais e cerimônias impostas pelo legalismo religioso. Como se buscar a Deus, como se viver com Deus fosse um peso e uma escravidão. E era assim que aquelas pessoas estavam vivendo naquele momento. Mas Jesus vai dizer, comigo é diferente, porque o meu jugo não é pesado, é leve. Porque o meu jugo não escraviza, ele liberta. Porque o meu jugo não é ruim, ele é bom. Porque o meu jugo não é negativo, ele é positivo. Porque o meu jugo não amaldiçoa, ele abençoa. Porque o meu jugo não leva para o inferno, o meu jugo leva para o céu. Vale a pena
Vale a pena. Em nome do Evangelho, vale a pena. Em nome da palavra de Deus, vale a pena. Toda perseguição, toda incompreensão, toda intolerância. Vale a pena abrir mão das coisas desse mundo, vale a pena. Vale a pena abrir mão dos convites deste mundo, dos prazeres que há neste mundo, vale a pena. Vale a pena conhecer a Deus através da sua palavra e obedecer, vale a pena. Vale a pena colocar em prática os seus mandamentos, as suas leis, vale a pena colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus, vale a pena. Porque nas palavras do Senhor Jesus, o meu jugo é leve, é suave, e nele vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Portanto, o jugo de perder os prazeres do mundo, o jugo de obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, traz a liberdade, traz a salvação para a nossa alma. O Dr. Warren Wiersbe disse que tomar o jugo significava tornar-se um discípulo do Senhor Jesus. Há 2000 anos, tomar a decisão de seguir a Cristo tinha exatamente o significado de uma decisão que traria perseguições. Hoje não é diferente, embora as perseguições que nós sofremos sejam outras. Mas ele tem razão. E assim como tomar o jugo significava nos dias de Jesus tornar-se um discípulo e seguir o Senhor Jesus, hoje o significado continua sendo o mesmo. Ouvir o convite de Jesus e aceitar o convite de Jesus é tornar-se um discípulo de Jesus e seguir a Jesus e obedecer a Jesus. Isso não é pesado, isso não escraviza, isso liberta. Por sua vez, o teólogo britânico Matthew Henry disse que o repouso que Jesus oferece é principalmente alívio para o sofrimento que o pecado traz sobre a vida humana. Porque o pecado escraviza, o pecado acorrenta, o pecado amarra, e o pecado é como um peso gigantesco que nos puxa para baixo, que nos puxa na direção do inferno e que nos distancia do céu e que nos distancia de Deus. Por isso ele escreveu que o repouso que Jesus oferece, a liberdade que Jesus oferece, é esse alívio do sofrimento que o pecado impõe sobre a vida humana. Eu quero concluir dizendo uma última grande verdade que eu creio acerca desse texto. Quando Jesus diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Jesus diz: mas tomem sobre vocês o meu jugo, sabendo que ele é leve, que ele é suave, porque vale a pena os percalços, as intercorrências, as incompreensões e perseguições, as intolerâncias, em nome do Evangelho, em nome da palavra de Deus, em nome da salvação, em nome de Jesus. Vale a pena as chacotas, as piadas, vale a pena. Vale a pena todo o deboche, porque o jugo de Jesus é suave, é leve, e ele não escraviza, mas ele liberta e nos leva para a salvação eterna no céu. Só acha que o jugo de Jesus é pesado, só pensa que o jugo de Jesus é pesado, e o jugo de Jesus, eu já disse sobre o meu entendimento, é abandonar o mundo com os seus prazeres e o pecado, e conhecer e obedecer a Deus. Só pensa, só entende que o jugo de Jesus é pesado, ou seja, seguir a Cristo é pesado, seguir a Cristo é uma escravidão, seguir a Cristo é um sofrimento, seguir a Cristo é uma aflição,
aquele que ainda não compreende o sofrimento que há para aqueles que vão para o inferno. Não há sofrimento, não há angústia, não há dor, não há aflição tão grande como aqueles que já estão, como aqueles que estarão no inferno. Perto desse sofrimento, o jugo de Jesus se torna ainda mais suave, mais leve, mais fácil, mais aceitável, mais preferível do que qualquer outro. Sabe, a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse é muito clara, é muito transparente. Não tem qualquer intenção de enganar quem quer que seja. Muito pelo contrário. A Bíblia é extremamente honesta e verdadeira em tudo. E é por isso que Jesus diz aqui com todas as letras: venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos desta vida. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e esgotados deste mundo e do pecado. Venham. Eu lhes darei descanso para a alma, eu lhes darei a salvação. Mas Jesus não conta a história só pela metade. E sendo muito transparente, muito honesto, muito sincero, ele conclui a verdade e diz: tomem sobre vocês o meu jugo. Porque, entre aspas, vocês vão sofrer, porque vocês vão ter que abandonar o mundo e as coisas que no mundo há. Porque vocês vão, entre aspas, sofrer, porque vocês vão ter que conhecer os meus mandamentos e obedecer os meus mandamentos. Mas o meu jugo é leve e o meu jugo é suave, por exemplo, se comparado ao tormento que aguarda a alma que partir sem Jesus, sem Cristo, sem salvação. Convidar os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados com todos os sofrimentos desta vida, deste mundo e do pecado, para que tomem sobre si o jugo de Jesus, a princípio, apenas pode parecer a troca de uma escravidão por outra, a troca de uma aflição por outra, ou tornar mais aflito aquele que já está aflito. Mas isso não é verdade. Esse pensamento não é verdadeiro, porque tomar o jugo de Jesus é suave e é leve. Tomar o meu jugo, como disse Jesus, é um convite para a decisão de segui-lo, de conhecê-lo e obedecê-lo. Tomar o jugo, nas palavras do Senhor Jesus, significa tornar-se discípulo, servo, com a certeza e a garantia de fazer a vontade dele. E isso é bom, perfeito e agradável. E não é pesado e nem escravizador. Na verdade, servir a Cristo traz alegria e felicidade. E claro, quando Jesus diz: venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo, ele está convidando aquelas pessoas para a salvação eterna em Cristo Jesus. Jugo foi o sofrimento de Jesus ao ser julgado e mesmo inocente, condenado. Jugo foi Jesus recebendo as chicotadas que recebeu, sendo humilhado diante de toda uma cidade e depois, no fim, jugo é Jesus na cruz do Calvário recebendo em seus braços, nos seus pés, os pregos que deveriam ser sobre os meus pés e as minhas mãos também. Muito provavelmente Jesus estava antevendo todo o jugo que ele carregaria sobre os seus ombros para a minha salvação e a sua salvação também. Por isso ele diz: olha, vocês não sabem de nada, mas acreditem, o meu jugo é suave, o meu jugo é leve. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero pedir aos irmãos que estão aqui
por favor, que estejam orando agora. E eu quero falar direta e especificamente com os visitantes e os convidados que os irmãos trouxeram para o culto desta noite. Porque a mensagem de hoje que fala sobre essa contradição é um convite. Um convite de Jesus. Convite para deixar a escravidão do mundo e servir a Jesus. O convite dele é para você deixar o peso, a sobrecarga, a aflição, o sofrimento, a dor que o mundo e o pecado impõem, para caminhar com ele em direção à eternidade no céu. É um convite de salvação. É um convite para a alma que está aflita deixar a aflição. É um convite para a alma que está escravizada tornar-se livre. Esse é o convite de Jesus. É Ele, não o pastor, não a igreja. É Ele, Jesus, que convida nessa noite. Venha, venha a mim. Venha a Jesus. Você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, que Ele vai aliviar. Ele vai aliviar a sua alma. O texto diz, é promessa dele, darei descanso para a sua alma. Se há nessa noite pessoas que compreendem este texto da palavra de Deus, se há entre nós homens, mulheres, que compreendem esta mensagem e que nesta noite querem entregar a sua vida para o Senhor Jesus, eu gostaria de orar com você e por você nesse momento. E se você é uma dessas pessoas, onde você está, e mesmo assentado como você se encontra, eu gostaria que você erguesse bem alto o seu braço. Nós vamos orar pela sua vida e nós vamos orar com você. Há alguém entre os nossos convidados, visitantes do culto desta noite, que quer neste momento entregar a sua vida, o seu coração para Jesus? Se você é essa pessoa, faça um sinal para que eu veja, então nós estaremos orando juntos. Há alguém? Se você é essa pessoa, então erga por favor o seu braço bem alto e nós estaremos orando a seguir. Há alguém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pode baixar o seu braço, eu já vi. Além dessa jovem, há mais alguém? Há mais alguém? Erga bem alto o seu braço para que eu veja e depois pode baixar, nós estaremos orando. Há mais alguém? Há mais alguém nessa noite que quer receber Jesus, que quer entregar sua vida para Cristo, que quer tê-lo como único Senhor e Salvador? Há mais alguém? Basta erguer o seu braço para que eu veja. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, se o Espírito Santo de Deus está chamando você, não deixe para depois, não deixe para amanhã. Hoje é o dia aceitável. Aqui e agora, Cristo te chama. Cristo quer te libertar. Há mais alguém? Erga bem alto o seu braço e depois pode baixar. Deus abençoe a sua vida também. Deus abençoe. Pode baixar o seu braço. Deus abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai eterno, somos gratos pela Tua palavra, sempre viva, sempre eficaz, sempre poderosa. Obrigado a Deus pela Tua palavra, sempre uma palavra de amor, sempre uma palavra de graça, sempre uma palavra de perdão. Muito obrigado por essas pessoas que neste momento querem abrir o seu coração para Jesus. Essas pessoas que nesse momento tomam uma decisão de seguir a Cristo. Essas pessoas que hoje aqui estão dizendo sim ao convite de Jesus, que diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, nós lhe pedimos, por favor, em nome do teu Filho Jesus, escreva esses nomes no livro da vida, no livro da eternidade, hoje e para todo sempre. Abençoe, Senhor, essas vidas.
tome em tuas mãos essas vidas, abençoando de igual modo a família, abençoando, ó Deus, todas as áreas da vida dessas pessoas. Senhor, e nos ajude como igreja, para que estejamos com o nosso coração aberto, com os nossos braços abertos, para caminharmos juntos com os nossos novos irmãos em Cristo a partir de hoje, para que eles possam consolidar a sua decisão de seguir a Cristo, para que eles possam permanecer firmes no Evangelho da salvação. Ó Deus, abençoe essas pessoas, abençoe essas vidas. É o nosso pedido, é a nossa oração, como igreja de Jesus Cristo que somos. Oramos em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Você pode ir junto? Santo é o Senhor, Deus poderoso. Só Ele é santo. Diz isso. Santo. Habita no meio dos louvores do seu povo. Você diz isso para Ele: que era, que é e que há de vir. Santo, só Tu és santo, santo, santo. Tu és o Senhor. E a palavra dele diz: e clamava em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. E eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças, honra, poder e força sejam dados ao nosso Deus para todo sempre. Você pode dizer comigo amém? Amém? Amém. E esse Deus, Ele habita aqui. Diz isso para Ele: meu Jesus. Diz isso para Jesus. És meu consolo.
Deixa a sua voz subir. Vozes agora. Incomparável. Declare isso ao Senhor. Mais uma vez.